Fala pessoal, estamos aqui para o segundo episódio do Maincast, podcast da Manchester Investimentos. Eu vou aproveitar aqui já então para apresentar Arthur Severo, Private Banker da nossa filial de Florianópolis. Tá muito bem de filial, hein, Arthur? É bom, é gostoso de morar em Floripa, não dá pra reclamar, viu? Não dá É para uma reclamar, cidade, né? acho que é uma das melhores aí pra se morar aí no Brasil. Acho que Floripa aí figura entre as top. Que legal. Arthur, obrigado, viu, cara, de você Agradeço o convite aí também. ter aceitado falar com a gente aqui e me ajudar a conduzir o podcast, porque é o seguinte, tem gente que não tem como você fazer sozinho, cara. Esse convidado de hoje é um cara que eu sou fã desde 92, quando eu vi aquele grupo ser campeão das Olimpíadas de Barcelona. Não, o convidado de hoje é gigante, literalmente, por tudo que Gigante, alcançou pra gente. literalmente, né? E deu muita felicidade pra todos nós brasileiros. E continua dando Giovanni Gávio, meu Tudo amigo. jóia? A gente pensou em fazer o podcast. O Giovanni tem que estar entre os 3 primeiros. Está aqui, ó, o segundo episódio. Você, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade, a gente, né, Arthur? Prazer estar junto aqui. Muito legal poder trocar algumas informações, contar algumas histórias interessantes. Tem tantas, né? Então, fico muito contente de poder, de alguma forma, estar aqui, Que legal. falando com o nosso público. Então vamos começar esse bate-papo falando o seguinte, Giovanni. Conta pra gente aqui como que foi que nasceu essa sua vontade ali de ser esportista, né? Como que nasceu o seu primeiro contato com o esporte para se tornar essa lenda que você é hoje? Eu nasci numa família onde o pai adora esporte, adorava esporte. As minhas irmãs também praticavam, então dentro de casa a gente sempre teve muito, o assunto sempre foi muito esporte, né? Desde muito cedo. Aí meu pai, militar, né, disciplinador e tal, bravo, eu batia muito nas minhas irmãs. Brigava muito com elas, tinha muita energia e falou: você vai pro judô. E aí o primeiro esporte que eu pratiquei foi judô, né, logo muito cedo, com 6, 7 anos. E foi sensacional, né? Fui bicampeão mineiro de judô. É, provavelmente uma fase onde eu aprendi bastante sobre disciplina, sobre treinamento, sobre respeito, né? E acho que me ajudou bastante, tanto a acalmar quanto gostar do esporte, né? Eu levava muito a sério, treinava mesmo do jeito que tem que ser, e isso foi desde muito novo. Acho que então eu fui. O professor, eu falo sempre nas palestras que eu tive o privilégio de ter tido excelentes professores, né? Tanto na minha iniciação, no judô, depois o professor né, de educação física no colégio que eu estudei. Também me fez experimentar todos os esportes. Queria que eu fosse corredor de 110 metros com barreiras, porque minha perna era muito comprida, eu era muito rápido. Ali, né, certamente ele contribuiu bastante para depois na minha performance do vôlei, porque ele criou um repertório motor, né, me fez experimentar várias modalidades que de alguma forma contribuíram para que eu tivesse mais agilidade, mais força, mais ah, habilidades mesmo na hora de jogar vôlei, né? E assim começou. Aí a minha irmã já jogava vôlei, a Gisele. Então, dentro de casa, eu tinha um exemplo vivo de uma jogadora de vôlei. Presenciei ela ganhando o primeiro salário dela, presenciei ela sendo convocada para a seleção brasileira infanto-juvenil, aí trouxe o uniforme do Brasil. Tudo situações de muita inspiração. Estamos falando de 80, anos 80, não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje. A televisão era o nosso meio de comunicação, onde a gente recebia todas as informações. Então, a gente via a seleção brasileira jogando. E aí foi uma seleção brasileira fantástica, né? Tô falando da geração do Renan, do Bernardo, do Montanaro, do William, Xandó. Foi vice-campeã mundial, vice-campeã olímpica, né? O Bernard lá com o saque jornada era espetacular. Aquele jogo no Maracanã. Então, assim, esses caras me inspiraram. Eu tinha pôster no meu quarto com eles, fazendo os movimentos. Então você já curtia o vôlei pra caramba, então. Aí nessa hora eu falei, não, eu não. Porque o meu sonho de infância, na verdade, era ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Porque do lado de Juiz de Fora tem Barbacena, tem a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E meu pai militar, meu tio militar, né? Você tem uma inspiração também para seguir a carreira de militar. E ali eu desisti, falei, não, não, agora eu quero ser jogador de vôlei. Eu ia, inclusive, aproveitando esse gancho, Giovanni, eu ia até te perguntar se teve algum
turning point, porque se tu praticava outros esportes, né? Talvez poderia ter sido um campeão olímpico de judô ou no atletismo. Qual foi o turning point? Falou, não, acho que daqui pra frente é o vôlei que eu vou seguir carreira, é o vôlei que eu vou me dedicar. Foram esses heróis, né? Esses ídolos da geração que eles chamam de prata, mas de prata eu não vejo nada porque os caras são de ouro, que me inspiraram. Então, dali em diante, eu queria ser o Montanaro, eu queria ser o Renan, né? E estava sempre em busca de fazer algo parecido com o que eles faziam. Você chegou a praticar 2 esportes ao mesmo tempo? Por exemplo, eu, quando estava fazendo vôlei, praticava o judô e aí em algum momento teve que abandonar um para se dedicar 100% ao outro? Não, foi uma sequência, assim, judô, aí depois fiz um pouquinho de capoeira, e aí entrei no vôlei. Quando entrei no vôlei já não fiquei completamente apaixonado, né? Aquilo se transformou numa paixão, e eu acho que talvez seja algo que se a gente pode passar alguma coisa para alguém, se apaixone por alguma coisa, porque aí a gente faz com aquela energia que a gente pode, que dá o algo a mais, né? Que suporta às vezes as frustrações, suporta o começo, porque todo começo é extremamente desafiador, né? Você tem que vencer barreiras, né? E as barreiras são mais seguidas umas das outras, vamos dizer assim. E acho que quando você tem paixão, o negócio você fica mais fortalecido, vamos dizer assim, nesse começo. Me apaixonei logo pelo vôlei. E aí, eu sei que tem muitos capítulos na sua história, mas uma coisa que me chamou a atenção já logo de cara é você falar que a geração de prata, né, que todo mundo chama de geração de prata, era aquela que você se espelhava, né? Só que você é da geração de ouro, né? Cara, como que é você olhar o teu ídolo ali e aí você, de repente, você supera o teu ídolo e acaba virando um ídolo porque você é muito conhecido pelos seus 2 títulos olímpicos, né? Pelo seu título mundial, por ter feito o último ponto do título mundial. Cara, como que é você ter um ídolo e superar esse cara? Primeiro, assim, né? A gente às vezes tem a oportunidade de nos encontrarmos, eles fazem alguns encontros das gerações, né? E é uma sensação, primeiro, de muita gratidão, porque acho que provavelmente se esses caras não existissem, eu não seria jogador de vôlei, né? Eu não teria sido impactado da forma que eu fui se esses caras não tivessem feito o que eles fizeram na época, né? E eles também se tornaram grandes ídolos, né? E a época que o vôlei explodiu na televisão, o Luciano do Vale começou a transmitir os jogos, teve todo aquele movimento ali. Então, primeiro é isso, é uma sensação de gratidão enorme quando a gente está perto deles. Depois eu tive a oportunidade de conviver, né, de viver junto com o Montanaro no Banespa e no dia a dia. Então, ali também foram inúmeros aprendizados, né, e ele fez realmente o papel de um ídolo. Ele chegava e dizia, Didio, né, que era o meu apelido, cuidado com isso, cuidado com aquilo, faz isso, não faz aquilo, sabe? Então fui muito privilegiado nesse aspecto também. Bons treinadores e uma geração, exatamente, de mentores, né, de pessoas que me inspiraram de forma muito forte. Aí você foi para. Você iniciou no Brasil, você tinha criado uma carreira boa no Brasil, cara, e você foi para a Itália. Hoje no futebol, a gente vê que muitos jogadores saem por um salário melhor, né? Então a turma joga futebol aqui, vai para a Europa, porque ali tem um salário, né, ganhar em euro é mais vantajoso, né? A parte financeira, ela pesou para sua saída ou teve algum outro fator assim que influenciou essa sua saída, essa sua ida lá para a Itália? Foram dois momentos importantes, assim, tanto a saída de Juiz de Fora para São Paulo, que foi praticamente a minha profissionalização, né? Foi o primeiro contrato que eu assinei. Daquele dia em diante, por exemplo, eu nunca mais precisei da ajuda financeira do meu pai. Então, foi uma independência, Isso foi com né? que idade, Giovanni? Com 16, 16 para 17. Isso. E, e ali foram transições, né? Passagens assim importantíssimas. Primeiro porque, poxa, você deixa o convívio da família, não é um negócio muito simples, muito jovem. Mas o mais legal, tanto a saída de Juiz de Fora para São Paulo, quanto de São Paulo para Itália,
no meu interior, assim, eu não tinha medo, eu não tinha receio, apesar de várias pessoas sempre colocarem problemas, né? "Ah, você não fala italiano, você vai para São Paulo, vai ficar longe da família, você vai para Itália, os caras vão te colocar no banco." Eu só enxergava oportunidades. Eu só enxergava a possibilidade de chegar onde eu queria, que era ser um dos melhores jogadores de vôlei do mundo, né. Então essa mudança de a saída para a Itália tem um papel importante, que era assim: "Pô, eu tô indo aonde estão os melhores, cara." Sim. E aí na minha cabeça eu falei: "Eu vou aprender. Eu quero ver o melhor atacante do mundo, o melhor sacador do mundo." E aquilo que era para mim o meu maior objetivo. Óbvio que a gente começa a falar de dinheiro também naquela época, né? Não tinha empresário, não tinha assessor financeiro, não tinha nada. Mas era bom, era sim uma. Apesar do no vôlei o Brasil eles recebia muito bem, óbvio que na Itália em dólar É tinha melhor. tinha uma questão a mais. Mas no fundo, era o desafio de jogar entre os melhores. É. Aprender, né, a gostar de estar entre os melhores. Giovanni, aproveitando, eu tenho uma percepção de fora minha, e aí talvez você consiga responder muito melhor, tu vai ter essa percepção de dentro, né, do esporte. Eu tenho a impressão que tem um descasamento entre a ascensão profissional e financeira de um atleta e a, a, a evolução, o conhecimento técnico financeiro de finanças pessoais. O que eu quero dizer com isso? Você começa a ganhar muito cedo, né? Como você falou ali, o primeiro salário, o primeiro contrato você fechou com 16 anos, depois foi para a Itália. E é relativamente novo para você entender de finanças, como investir seu dinheiro e tudo mais, né? Diferente de todos os outros, né, que um empresário ele vai ganhar dinheiro mais tarde, né, com 30, 40 anos, e ele tem tempo para acompanha, né, essa ascensão acompanha o conhecimento financeiro. Tu percebe isso a sua percepção de dentro, olhando para colegas, para outras pessoas, outros atletas que começaram a ganhar muito cedo, tu acha que tem esse descasamento, eles acabam quando chegam eles se aposentam mais cedo também, com 30 anos, 30 e poucos anos, estão aposentados, às vezes falta essa ajuda, esse conhecimento para investir, né, e fazer bons negócios, bons investimentos? Com certeza. Você não preciso nem eu afirmo, né, que se eu tivesse tido um assessor financeiro naquela época, certamente hoje eu estaria numa situação muito melhor do que eu tô, né. Porque quem cuidava do dinheiro era meu pai. Meu pai é militar, nunca teve dinheiro, né, ganhava o soldo dele lá, era legal, mas poxa, é diferente você administrar o salário do que você administrar uma quantidade de dinheiro grande, ainda mais perto do que a gente estava acostumado, né? E nessa história foram vários erros cometidos, ou menos, deixamos de acertar, né? E, e ali, certamente não, eu vou afirmar a você, todo mundo tem que ter, porque ainda mais um jovem, se alguém tivesse dito para mim assim, Giovanni, calma, porque daqui a 20 anos você tem isso aqui, ó. Né, a gente saía desesperado, querendo comprar apartamento, querendo comprar imóvel, querendo comprar um monte de coisa. Ah, não, mas imóvel é imóvel, tá? Mas imóvel em Juiz de Fora não rendeu nada, não valorizou nada, porra. Né? Alguém podia ter falado, não, compra no Rio de Janeiro, então, pelo menos, ou em São Paulo, ou em outra cidade que pudessem, né? Assim, então nessa história a gente deixou de ganhar muito dinheiro, entrei em algumas roubadas, com certeza, mas é uma pena, porque não tinha. Na verdade, não tinha. Naquela época não tinha. Tô falando de 89, 90, 91, 92, né? Não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje. E eu falo para as pessoas, aproveitem, né? Sejam bem assessorados, porque faz uma diferença muito grande, né? Porque juro composto é importante, né? E aproveitando, como é que foi a sua primeira convocação, né, na seleção brasileira? E como é que foi disputar a sua primeira Olimpíada? Os as primeiras grandes conquistas, vamos dizer assim, né? Porque quando, aos 14 anos de idade, eu crio na minha cabeça essa imagem, era a imagem do Giovanni vestindo a camisa da seleção brasileira. Que isso aí também é uma outra coisa que eu acho que tem um poder gigantesco, né? A capacidade que a gente tem de visualizar aquilo que a gente quer.
Então, se a gente se conseguisse se ver vestindo o uniforme da seleção brasileira, ou entrando na casa que eu quero comprar, ou entrando no carro que eu quero comprar, isso tem um poder gigantesco no nosso cérebro, né? E, na minha opinião, serve de estímulo. Então, eu tinha muito isso. Eu me via vestindo a camisa da seleção brasileira, entrando no ginásio, fazendo meu primeiro saque, né? E a primeira convocação foi para a seleção brasileira juvenil. A infanta eu não fui convocado, não entrei na lista, mas depois entrei na juvenil, já com quase 18 anos. E ali depois veio numa sequência já seleção juvenil, seleção adulta, disputar sul-americano, já ir para um campeonato mundial com 20 anos, que foi o Mundial de 90 no Rio de Janeiro. E aí depois a oportunidade De para as de ir Olimpíadas. para Barcelona, que é, poxa, espetacular, né? Parecia a Disneylândia pra gente. A gente chegava, pô, a sensação de. É diferente, é um negócio muito bacana, parece que tá entrando na melhor festa do mundo. E com algumas características, assim, muito interessantes, né? Poxa, pô, você podia pegar quantas Coca-Cola você quiser, quantos sorvete você quiser, quantos sorvete você quiser, Era um all quantos inclusive. chocolates, Quase a entendeu? Disneylândia, no caso. Esse aí, a gente tinha um crachá, o crachá passava na máquina, caía tudo. Nossa, quando a gente descobriu isso. Então você imagina, muito jovens, né? 20 anos, 21. Era... Tinha praia na vila, então tinha restaurante aberto 24 horas. Então, assim, tudo muito. Demorou pra gente acalmar, né? A gente chega normalmente uma semana antes. Justamente pra acalmar, na calma, Jorge, calma. E aí foi muito bom, porque a gente estava na nossa chave da morte, né? A gente tinha. Só a Itália não estava ali. Todos os outros eram os melhores times do mundo. Tinha Cuba, tinha União Soviética, tinha Holanda. Então a gente achou que a gente ia ficar em quarto lugar, né? No grupo. E a gente saiu primeiro. Então, aí sai em primeiro, ganha dessa turma toda aí, cara, e a cabeça fica como? Agora vai ou, pô, já fizemos a nossa parte? Como que fica a cabeça? Isso, foi mudando ao longo dessa caminhada. Porque se a gente tinha alguma desconfiança, alguma falta de confiança, vamos dizer assim, na gente mesmo, quando a gente começou a ganhar desses grandões, caramba, a gente ganhou dos melhores times do mundo, agora já dá pra gente pensar em algo a mais, porque na nossa cabeça, pô, se a gente ficasse em quarto lugar, tava ótimo, né? É. E aí a gente pensou, não, mas a gente já começou a ganhar dos caras, meu. Aí nas quartas de final foi contra o Japão, foi fácil. Porque como a gente saiu em primeiro, o Japão saiu no último. Aí foi teoricamente um cruzamento fácil. E o jogo mais desafiador foi a semifinal, contra os americanos. Porque era um timaço, né? Os americanos têm uma força mental e um conjunto muito, muito forte, né? Jogam bem junto. Individualmente, você coloca eles para jogar, eles nem são tão brilhantes assim, mas quando eles se juntam, cara, eles têm um poder de se fortalecer que é sensacional. E nessa época, eles teve um episódio que eles se sentiram lesados e eles rasparam a cabeça todos. Fizeram um manifesto e tal, uma marcação de um juiz lá que deu errado. Todos, aí tinha um Samuelson, que era um jogador que não tinha cabelo. E aí, para ficar todo mundo igual, eles resolveram, vamos raspar a cabeça de todo mundo. Então aquilo ainda fez com que eles se juntassem mais ainda e se fortalecessem mais ainda. Poxa, o primeiro set a gente perdeu rapidinho. Bum. E aí foi um desafio poder voltar pro jogo, acalmar. E a gente conseguiu, foi 3-1 pra gente. Até pouco tempo atrás, eu vou confessar um negócio pra vocês. Até pouco tempo atrás, a gente tinha essa sensação. Putz, será que aquilo foi verdade, cara? Porque foi um filme muito perfeito, né? Mas foi. E durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de rever todos esses jogos. E na final, a gente organizou uma sala, né, virtual, com todos participando nas suas casas, óbvio, né, porque estava na pandemia. E tinha lá os 12 jogadores, a comissão técnica, a gente assistindo pela televisão a nossa final e a gente conversando um com o outro. Cara, que Foi legal. Que sensacional, cara. legal, meu. Que legal. Porque, primeiro porque cai a ficha, né? Hoje, analisando, depois de tantos anos, a gente era bom, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente está vivendo, parece que a gente não tem essa sensação, né? Você está ali na hora, jogando, e a nossa preocupação é a próxima bola, é acertar. A gente não fica parando para, né? Apesar de viver todo um glamour, todo um negócio assim, né?
Mas com o passar dos anos foi legal ver Com esse certeza. time jogando. Eu lembro, eu já falei isso pro Giovanni acho que 58 vezes. Eu lembro do saque final ali do Marcelo Negrão, cara. Eu lembro. Daquela bola que não voltou. E ali foi muito, muito engraçado, porque o técnico russo, o técnico holandês, ele fez uma provocação. Ele falou: eu não perco do Brasil 2 vezes, nem que não sei o que aconteça. Ah, rapaz, dali ele cutucou ainda mais a gente. Então, o último set, por exemplo, foi fácil, tava 12-4, sim, 13-4, 14-5, se eu não me engano, foi a final, o último ponto. E tinha vantagem, né? Tinha. Então, todo mundo passou no saque praticamente uma vez antes do Marcelo acertar. E todo mundo foi pro saque enfiando a mão para poder ver quem que fazia o ace ou fazia o ponto, né? Então foi um momento, você imagina, um moleque de 20 anos na final, brincando no último ponto, para ver quem que fazia o último ponto. Ou seja, a gente era muito maluco, cara. E tem assim, tinham várias equipes boas, né? Até o próprio Estados Unidos, como você falou, como time, assim, era muito forte. Mas tem alguma que unânime, assim, quando você se reúne e fala, essa equipe aqui é, além de vocês, logicamente. Nessa época, o melhor time do mundo era a Itália. Só que a Itália perdeu para a Holanda nas quartas de final. Porque a Holanda ficou em quarta, a Itália ficou em primeiro. E a Itália perdeu. Cara, deu zebra ali já. A gente tem uma teoria que quando um grupo na Olimpíada é muito forte, normalmente, praticamente quase todos esses aqui passam para a semifinal. Porque o outro grupo, como é muito fácil, o cara perde ritmo. Acostumado a jogar contra time mais ou menos, ele não faz o melhor dele. E aí os caras lá de cá, meu irmão, é batalha, é guerra. Aí tá todo mundo no seu melhor. Quando você cruza pro outro lado, foi o que aconteceu. A Itália tava abaixo, a Holanda veio, bom. E deve ser como é dias de uma partida para outra, e aquele flow ali de um dia para o outro, de uma semana para outra, faz toda a diferença, né? O vôlei é um dos esportes que é o primeiro a chegar, o último a sair. Porque você tem jogo todos os dias, né? O vôlei é assim, o handball também, basquete também parece que é. Então a gente acompanha todo mundo, a gente vê gente chegando, gente saindo, gente chorando, gente sorrindo, gente fazendo festa. Tem gente que vai pra Olimpíada e não sabe que não vai ganhar. E aí o objetivo do cara é fazer festa, né, cara? Então a gente via desde atletas botando tubinho preto para sair depois que tinha sido eliminado, quanto o time da Austrália, por exemplo, fazendo Nova Zelândia, fazendo o haka no rugby. Então era muito legal, cara. Tinha uns negócios na Olimpíada que são sensacionais. Que legal. Tá perto, por exemplo, dos tenistas, né? Na época tinha alguns tenistas da ATP que jogavam, eles estavam no mesmo prédio que a gente, então assim, muito legal, cara. Eu não sei se eu posso falar besteira, mas acho que Pete Sampras jogava nessa época aí, né? Jogava. Então tinha os. Só? É. Os Astros, né? Nessa época foi o Dream Team do basquete, jogou, mas eles não estavam na Vila. Porque senão não aguenta, né? Tietagem demais. Assim. Eles estavam dormindo, eles estavam num barco, acho, num navio. Mas Olimpíada é. Que legal, cara. E tem um episódio na Olimpíada que é muito legal porque envolve grana. A Vila Olímpica, como eu falei, é uma tentação. E aí tinha um ponto de saída do ônibus. E tinha horário. Então o ônibus sai 2 horas da tarde. Pô, aí tem quarto é longe, o cara vai pro restaurante e tal. E aí começou a atrasar muito, porque o pessoal começou, né, não cumprir os horários. Aí a gente resolveu, vamos fazer uma caixinha. Cada segundo de atraso era $1. E aí, óbvio que todo mundo chegou no horário, né? Nada como um incentivo E aí financeiro. o relógio da caixinha era do Talmo, e ele porque é o mais certinho, né? Aham. E aí ele era o ponto para controlar. Mas você vê o poder do dinheiro, né? Pois é. Exatamente. A galera faz. Aí vai. E Aí, cara, essa brincadeira acabou acalmando a gente, acabou colocando a gente meio sabe, no trilho, assim, calmo, né? Porque se fosse só festa, acho que não dava pra ganhar. Se fosse só. Chegasse lá na festa tomando Coca-Cola toda hora porque era de graça, lá não dava pra ganhar. Não, durou 2, 3 dias, depois virou normal. O preparador físico, óbvio, também ficou no nosso pé. Pois é. Ô, Giovanni, aí, cara, imagina, volta pro Brasil, pô, vocês desfilaram em carro aberto, né? Uhum. Imagina. E aí você vai para o vôlei de praia,
né? Você corta ali, tem todo um monte de história, e você vai para o vôlei de praia. 5, 6 anos depois. 6 anos depois. Eu vou cortar já para o seu retorno para as quadras. Porque você foi campeão olímpico quase no começo da carreira ali, né? Você ainda tinha muita lenha para queimar. Cara, e depois você joga vôlei de praia, volta para a quadra e vai para mais uma Olimpíada. Cara, conta como que foi Uma brevemente década, né? esse processo aí de ir para a praia, por que que foi para a praia e voltar para a quadra. A gente tá falando de 10 anos. Aham. Desde 92 campeão olímpico, 93 melhor jogador de vôlei do mundo. Aí perde em 94, perde em 95, perde em 96. É, a minha sensação, eu começo a sofrer pressão de todos os lados, assim, e meio que desisto, né? Eu falo, eu vou embora, não aguento mais esse negócio. Acho que até um pouco de depressão na história. E vou pra praia, como uma fuga, né? Faço dupla com o Tandy, aí é um outro recomeço, né? Porque o vôlei de praia é completamente diferente da quadra, tivemos que aprender a jogar. Eu, pelo menos, né, o Tandy era muito habilidoso, não tinha muito problema, mas eu era completamente cego no vôlei de praia e tive que aprender tudo, né? Então foram 3 anos no vôlei de praia, campeão brasileiro, terceiro lugar no campeonato mundial, mas a gente não se classificou para a Olimpíada. E aí surge um convite para a gente voltar para a seleção brasileira de quadra. É. E a gente aceita o convite. Mas foi uma das experiências mais frustrantes, assim, pra gente. Primeiro que a gente não tinha o direito de estar ali, a gente não tinha conquistado nada para estar ali. Fomos colocados ali porque eram os Tandy e Giovanni, né? Na esperança de, pô, vocês jogavam tão bem e a gente tá precisando, voltem para jogar. E não é assim. Tem que ter uma construção, né? Eles estavam, os outros 10 estavam lá, 3 anos, ralando para conseguir classificar para a Isso eu ia Olimpíada. falar, eles se conseguiram a classificação para a Olimpíada. Entendeu? Aham. E o episódio mais desafiador foi o seguinte: um ano antes teve o pré-olímpico, Brasil e Argentina. Lá na Argentina, 3-2. Tava. Eu não vou lembrar o placar agora direito, mas tava coisa assim de 13-10 para a Argentina. E vai pro saque o Joel, que era o oposto da seleção brasileira nessa época. O Joel faz 4 ou 5 aces e classifica a seleção brasileira como se fosse um milagre para a Olimpíada. E o Joel não vai para a Olimpíada. Eita, cara. Quando eu e Tandy entramos, o técnico fez uma mudança e tirou o Joel e botou o Dante de oposto. O Dante era ponteiro para caber eu e Tandy. Então o grupo não aceitou eu e Tandy. Eles tinham a sensação, e eu acho que eles tinham razão, cara, esses caras são oportunistas, né? Estão há 3 aninhos na praia, tranquilão, e agora aparece a oportunidade, vocês aparecem aqui. Então foi muito ruim, foi um momento muito ruim. E isso foi péssimo dentro da quadra, porque a gente perdeu, ficou em 7º lugar. Perdeu uma oportunidade muito bacana. Então foi mal conduzido, na minha opinião, pelo técnico, pela direção da CBV, né? Não deveria ter feito. Isso nas Olimpíadas de 2000. 2000, Sydney. Legal, só que aí teve 2004. Pô. Aí teve uma reconstrução total, né? Tandy volta pra praia, campeão mundial com o Emanuel, eu brinco, né? Falando, ainda bem que eu não te atrapalhei muito tempo. E aí Bernardinho assume a seleção brasileira, e aí eu passo por todo um processo de transformação gigantesco, né? Tanto profissional quanto pessoal. Me separei, foi uma mudança radical de vida em tudo. Até de comportamento, né? Porque eu falei, não dá para ser a mesma pessoa que errou lá atrás, né? Que sofria lá atrás. Então foi um momento de reconstrução total, de encontrar a minha melhor versão, Sim. né? E isso foi bacana. E a gente fala assim, a vida acaba ensinando a gente. É bem verdade, né? Então eu passei por uma fase titular absoluto da seleção brasileira lá atrás, né? Fui o melhor jogador de vôlei do mundo, fazia 40 pontos por jogo, 30. E a última fase da minha vida na seleção brasileira eu era reserva, É. né? Daí eu até brinco, eu falo, não, mas se eu passei minha reserva, eu vou ser o melhor reserva do mundo, né? Então foi um pouco essas mudanças que eu comecei a adotar.
de melhorar a convivência com meus companheiros, de entender que ao longo do dia tem muitas conquistas, às vezes pequenas conquistas, que às vezes a gente não dá valor, mas que são importantes pra gente. E que antes eu tava nem aí, porque eu queria ser o melhor jogador de vôlei do mundo. Meu foco era só aquele, né? Na verdade, quando a gente tá num time, não tem que ser o melhor, tem que ser o campeão. O time tem que ser campeão. Eu fui o melhor do mundo, mas não ganhei nada. O que isso acrescentou pro Brasil? Pouca coisa. Então a gente aprendeu isso. Essa geração aprendeu isso. Mas quando precisa entrar e sacar e fazer o ponto para ser campeão mundial, você tá lá para fazer isso. A gente é como se a gente se limpasse, né? Depurasse mesmo. É pra dar água na hora do tempo, vamos dar água, cara. É pra abanar na hora do tempo, porque tá calor, vamos fazer isso da melhor maneira que a gente É pode. para chamar o Giba porque a menina tá te chamando. Ô, Giba! Pra fazer qualquer coisa a gente faz. Faz com intensidade, sabe? Acho que a palavra é essa. Quando você faz com intensidade, quando você faz com o coração aberto, e acima de tudo, nesse momento, tem uma questão que eu gosto de ressaltar. Eu entendi meu papel. Demorou um pouco, né? Mas eu entendi meu papel. Quando a gente entende o nosso papel, a gente se liberta, né? A gente parece que tira um peso das nossas costas, porque primeiro que as pessoas sabem o que esperam da gente. Você sabe o que o outro espera de você, você já fica mais. Tá de acordo? Tá de acordo, né? E você também. Então não é ficar conformado, não, tá? Porque eu nunca fui conformado, eu sempre fui inconformado. Eu queria melhorar, 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 buscar, ser útil e tal. Mas é entender meu papel. O papel, às vezes, é só dar água, cara. Então vamos dar água bem geladinha, bem arrumadinha, né? E tal, mano. Mas às vezes o meu papel era fazer ace. Então vamos fazer o ace também, né? Então eu tinha que estar preparado para tudo. Foi libertador, Que legal. né? Porque eu tenho a sensação de ter sido muito mais útil nessa fase, que era para jogar, jogava, era para dar água, eu dava, era para falar, ou às vezes era para ficar só quieto. Tava ótimo. Do que lá atrás, quando eu era titular absoluto, fazia 40 pontos. Mas de certa forma eu não tava nem aí pros outros, entendeu? Eu pensava só em mim. Não por maldade ou porque eu era escroto, não. É porque foi uma forma que eu encontrei de me fechar, de cuidar da minha vida, de sobreviver um pouco a essa pressão, né? Porque quando a gente começa a ganhar, aí é dinheiro, é fama, é um montão de coisa, um montão de assédio pra cima de você. E aí eu me fechei muito. E na segunda fase, essa fase, eu me abri. Me apaixonei, casei de novo. Foi espetacular. Foi uma fase realmente de reconstrução, sabe? Eu tenho um mantra que eu levo comigo que eu penso assim, no longo prazo a gente vai conquistar e vai estar exatamente onde a gente merece. Então, talvez tudo que tu passou nos 10, 15 anos antes, talvez tenha preparado ele para aquele momento, para aquele, para Sempre aquele é. ace, né? E aí, Giovanni, falando em transformação, que você, né, acabou de contar essa transformação do Giovanni aí ao longo dos anos, hoje o Giovanni tem alguns negócios, né? Dono do time aqui de Joinville, Dono é feio falar, né? Eu sou o presidente. Estou presidente, presidente. presidente do time do Joinville, dá palestras, né? Ministra palestras. Então, como é que o Giovanni hoje ele consegue conciliar todas essas atividades? E também se tu puder falar para a gente os aprendizados que tu teve ao longo da sua carreira como jogador, o que você traz hoje para o mundo dos negócios? Acho que a primeira coisa que é um dos maiores aprendizados, sozinho não vai dar certo, né? Então a gente tem que fazer parte de bons times. E aqui, né, a pessoa, você tá fazendo jabá, essa coisa toda. Mas hoje eu me sinto bastante confortável fazendo parte do grupo da Manchester, por isso, porque é um timaço. Então, nesse aspecto, eu me sinto forte. Assim como o time de Joinville aqui, a gente montou uma estrutura que pudesse sobreviver sem a minha presença no dia a dia, porque eu não consigo. Primeiro, eu não moro em Joinville, eu moro no Rio de Janeiro. Depois você falou, eu faço palestras, né? Ano passado foram 50. Então você imagina que 50 são, você tem um dia para ir, e um dia para voltar. Então são quase 150 dias fora de casa, né? Mas tudo na minha vida tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. E o meu porquê agora é mostrar para as pessoas que dá, que tem que ter trabalho, né? Que tem que ter suor,
mas que dá para você realizar teus sonhos, dá para você ter o que você sonha, mas tem que fazer das 24 horas que a gente tem, as melhores 24 horas possíveis, né? E isso dá trabalho. Você tem que estar atento, né? Você tem que estar buscando o seu melhor, você tem que estar buscando pessoas ao seu redor que vão poder te ajudar nessa caminhada. Eu concordo muito com você, assim, a longo prazo vai dar certo, cara, né? Até estou escrevendo um livro que tô achando que eu vou colocar o título assim, calma, vai dar certo. Porque principalmente quando a gente é muito jovem, né, e a gente quer chegar logo. Calma, cara, curte a caminhada, né? Tá mais atento às coisas, ao ambiente, aos seus aprendizados, até aos erros, né? Porque os erros muitas vezes são importantes no processo de aprendizado, né? De sucesso, de performance. É melhor aprender com o erro do outro, né? Mas acontece. Então, assim, hoje eu montei um ecossistema em cima do que eu acredito. Então tem um time de vôlei profissional, tem 2 projetos de formação, que aí é só para jovens de 14 até de 14 a 17, 15, 17. Lançamos agora no final de 2024 uma escola de vôlei, aí já é para jovens de 7 a 12, né, que é a iniciação do vôlei. Tem as palestras, tudo meio ligado ao o que é a minha vida, que é o esporte, né? Então, a gente está trabalhando agora em 2025 em treinamentos corporativos, o quê? Porque a minha grande missão, meu grande propósito é esse, é ajudar de alguma forma a transformar a vida das pessoas. E aí entra corpo, mente, alma e bolso, né? E uma das coisas que eu tenho dito bastante é isso. Se você não cuidar do bolso, se você não cuidar do teu emprego, do teu trabalho, daquilo que te dá o sustento, tudo o resto fale. Todo o resto se torna um grande desafio. Quando você não tem, né, uma condição de colocar dignidade para ter um trabalho e receber uma grana, a família começa a ter problema, a saúde começa a ter problema, mentalmente você vai ter problema. Então a gente tem que investir muito no nosso trabalho, né? As pessoas têm que gostar, têm que ter paixão, né? Tem que cuidar disso. E aí as coisas começam a fazer sentido. Aí todo o resto equilibra, né? Agora são vários pratos, né? E o maior desafio de tudo, ficar longe da minha família. Porque é a parte mais desafiadora, assim, né, olhar para trás e, putz, hoje eu não convivi com a minha família. Essa semana eu tô fora de casa desde domingo à noite. Então tem semana que às vezes eu não vejo meus filhos. E isso é chato, é ruim. Mas eles entendem, sabem que é a escolha que foi eu que fiz essa escolha, né? E ao mesmo tempo, assim, eu tô impactando a vida de outras pessoas, porque essa é a minha missão. A minha missão nos próximos 10 anos, meu propósito nos próximos 10 anos é impactar ou de alguma forma contribuir para que 16 milhões de pessoas acreditem que dá certo. Pô, que legal. Tem esse número, então. Tem, botei. Porque quando eu era técnico de vôlei, né, eu fui jogador, depois 12 anos treinador de vôlei. Eu só treinava 16 pessoas, que eram os meus atletas. Aí quando eu parei de ser treinador, foi na pandemia, aí eu tive um estalo. Eu falei, não, vou transformar, vou botar um pouquinho mais de zero na frente aí, vou treinar 16 milhões de pessoas. Que legal. Pô, legal ter esse objetivo aí, hein? Pô, legal, né? Saber onde quer chegar, Pô, né? legal, É isso cara. aí. A gente ia falar justamente para você contar um pouco como que é a sua... Dar uma palhinha da sua palestra, nem precisou perguntar. Nem Não, o precisou, cara já engatou ali e foi embora. Ô, Yeah. Giovanni, você é o embaixador da Manchester Investimentos, né? Conta pra gente ali como que foi. Eu sei como que foi a aproximação, porque Você estava nós, junto. nós fizemos juntos esse Você foi o negócio aí. pivô. Mas conta. Você que levantou a Eu bola. que levantei a bola, boa. Mas conta pra gente como que nasceu isso, por que que você aceitou ser nosso embaixador e, mais do que isso, né? Por que que você escolheu a Manchester para cuidar do seu patrimônio? Então, assim, eu já fiz vários trabalhos ao longo da minha vida, né, de
testemunho de marcas, né, propagandas de marcas e tudo mais. E, e é um negócio legal. Só que eu vim fazer um evento para Manchester aqui, uma noite, né? E depois a gente saiu para jantar, ou antes talvez, e surgiu a possibilidade de construir uma parceria diferente. Porque em todos os outros trabalhos que eu fiz, eu comprei ali o tempo de contrato de 1 ano, 2 talvez, e tchau, né? Cada um vai para o seu canto. E de certa forma eu doei alguma coisa, eu recebi dinheiro em troca e doei alguma coisa que eu tinha, imagem, algo parecido. Poxa, mas aí a gente ficou pensando, será que não pode ser realmente algo que não tenha fim? Que a gente possa fazer, e nem que seja com um negocinho desse tamanhozinho, que eu tenha a sensação de que esse negócio também eu estou contribuindo para que dê certo. Aí foi nossa conversa começou a nascer nisso. Óbvio que daí tem toda uma questão e o cuidado de ver com quem que a gente está se associando. Né? Uma empresa com 50 anos, 58. 58, que tem propósitos claros, né? Que tem vontade de ser útil às pessoas, porque eu acho que todo mundo no fundo quer ganhar grana, mas pô, no fundo, se você organizar a vida financeira de uma pessoa, você faz um bem gigantesco a ela, né? Então, estamos fazendo parte de algo que faz sentido para mim, que é o propósito de transformar a vida das pessoas. Eu trabalho no SESC, no Rio de Janeiro, que tem o mesmo propósito, transformar a vida das pessoas. O time de Joinville aqui é a mesma coisa, transformar a vida das pessoas. Que legal. Através do esporte, através do cultura, através da questão financeira. E assim, eu precisava, né, tomar juízo e ter um parceiro que me ajudasse a planejar talvez um dos momentos mais desafiadores na nossa vida, que é a parte final, né? Então, assim, poxa, eu economicamente ativo mais 10 anos, eu acho. Tomara que seja mais. Mas, né, hoje eu tô com 55, vou chegar a 65, beleza. Eu consigo me ver trabalhando até 65 bem. Mas esse momento talvez seja um dos momentos mais legais. Tem umas estatísticas muito interessantes, né? Que os bilionários começam suas fortunas depois dos 40 e poucos anos, né? Ah, tá. Então Então eu tá na hora de eu começar a rir. Agora já me coloquei nessa estatística aí. Boa. E aí, para isso, precisa de gente competente, séria, e é o que a gente tem na Manchester, né? Então, e assim, fico muito contente de legal. ter tido essa oportunidade, porque não é ruim ganhar dinheirinho, não, mas acima de tudo é você dormir tranquilo. Que legal você. E pra gente, que nós como Manchester, olha que orgulho, né, Arthur? De ouvir isso, assim, ele ouviu nossa proposta, avançou com a nossa proposta ali, porque ele enxerga que a gente muda a vida das pessoas, né? Porque se não mudasse, ele nem chegava. Legal isso daí. Muito bom. Muito bom. Tem que ter um porquê das coisas, né? Tem que ter um Sempre porquê. tem. Boa. Exatamente. Ô, Giovanni, a gente está chegando no final aqui. É, e aí a gente vai fazer duas últimas perguntas. Na verdade, uma é uma pergunta ali que a gente tem uma prateleira que a gente coloca ali alguns conteúdos, né? E depois eu vou fazer uma brincadeira com você. Vamos ver se vai dar certo essa brincadeira. Certo? Certo? Então, para encerrar nosso episódio de hoje, Giovanni, se tu pudesse passar para a gente um livro que você gostaria de indicar para o pessoal de casa, uma série e um filme. Já que a gente falou bastante de 92, né? O livro que eu estava lendo em Barcelona na época da conquista lá foi Alegria e Triunfo. Nem sei se existe mais esse livro, nem sei se está mais à venda. Mas ele falava muito sobre isso, né? De ser positivo, para buscar o triunfo, para buscar a conquista. Né? Então, o nosso mindset, ele é muito importante. Então, eu vou dar outra dica, que é o livro Mindset da Carol Dweck. Que ele é muito legal, porque tem a diferença, mindset de crescimento, mindset neutro. O neutro você vai deixar a vida levar, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, e onde ela te levar, te levou. Poxa, mas a gente não sabe o certo, né? A gente acredita que a gente tem outras vidas, né? Mas a gente não tem certeza. Então, poxa, vamos fazer dessa a melhor que a gente pode? E outra coisa,
O que eu acho que talvez seja um dos problemas mais importantes que a gente está vivendo também. Autoestima. Você tem que gostar de você, cara. Ou você tem que começar a fazer coisas que você goste de ver você fazendo, sabe? Tem que olhar no espelho e falar, cara, beleza, tô gostando, vai lá, cara, vai firme, né? É assim. Aí todo mundo fala, você fala isso porque você tem dinheiro, porque você tem fama, porque você tem aquilo outro. Cara, mas é um Para desafio. alcançar aqui, um dia É um desafio. teve que Você passar tem por que acreditar, sabe? E para manter também, né, Giovanni? Também. Eu falo assim, a gente fala de fé, a gente pensa em Deus, pensa em religião e tal. Não é. Fé é um negócio muito forte, cara. Eu tenho fé, por exemplo, que o que eu sei fazer é importante para eu performar, para eu conseguir o que eu quero. Todo mundo tem uma habilidade, né? Então o ideal seria você descobrir logo qual é essa habilidade e acreditar nela. Aí essa crença, essa fé vai te levar. Legal. Então, autoestima, as pessoas estão ficando meio sem autoestima, sabe? Estão duvidando muito de si. Livro Mindset, é isso? Livro Aí Mindset. filme? É uma série e um filme. É sério? E pode ser que a série que você bota pra dormir, tá? Não tem problema. Não precisa ser de motivação e tal. Ah, eu assisti um tempo atrás Homeland, que é um negócio meio doido lá e tal. Assisti uma série de um coreano que queria ser bailarino, você assistiu essa? Não sei o nome, mas é bem bacana. E o filme? Por último, um filme. Ixi, Maria. Filme que você curtiu? Ou que você assistiu ultimamente? O Último Samurai, por exemplo, coisa antiga, né, gente? Eu tenho 50 e poucos anos, então os mais jovens não vão assistir. Eu lembro desse filme aí. O Último Samurai. Vou te falar, eu pratiquei jiu-jitsu por muitos anos, antes de ir para as competições, eu botava o Último Samurai e chegava grandão nas competições. Que legal. Sentindo um samurai, né? Tem um quadro aqui no Maincast que chama Esse Dá Retorno. Eu vou colocar A e B, você escolhe o A e C, você escolhe o C. Vou te dar alguns nomes até chegar no nome ideal. E aí, esse nome ideal, pô, esse aqui dá retorno, Tá bom, certo? tá bom. Então pense que você voltou para vôlei de areia. Você precisa de um companheiro para jogar. Então eu vou colocar aqui os companheiros, beleza? Tá bom. Primeiro, Giba ou Wallace? Ai, caraca, meu. Pesado, Eu gosto disso, cara. Isso que é o mais legal. Eu vou jogar com o Wallace. Wallace, beleza. Wallace ou Marcelo Negrão? Eita, Marcelo. Olha aí, que beleza. Marcelo Negrão ou Renan? Dá os outros. Pô, você vai. Olha só, ele quer me pegar pesado aqui. Ixi, um é ídolo, né? O outro é irmão. É difícil, né? Vou ficar com o irmão. Vou ficar com o Marcelo. Marcelo Negrão, boa. Cara, o Marcelo Negrão, cara, um dos principais sacadores assim que eu vi, que hoje é técnico, acho que do SESI, se eu não me engano. Marcelo Negrão ou Anderson? Não, eu fico com o Marcelo ainda. Marcelo Negrão. Marcelo Negrão ou Nauber? Com o Naná é. Naná é o apelido dele, né? A gente conviveu, a gente ficou 4 anos no mesmo quarto durante a seleção brasileira. O Nauber ia ajudar muito no passe, né? Mas o Celo, o ataque é pesado. Não, ainda vou continuar com o Marcelo ainda. Marcelo Negrão, boa. Marcelo Negrão, vamos lá para trás, vamos pro Bernard. Vixe. Aí eu falo com ele quase toda semana. É um ídolo inspirador, né? O cara teve uma importância no papel do vôlei brasileiro, né? Com jornada, com as jogadas que ele fazia, né? Cara, na praia ele era bom pra caramba, viu? Beleza? Mas ainda vou ficar com o Celo. Tem só mais três aqui: Marcelo Negrão ou Lucarelli? Também, que é um monstro, né? Não, Marcelo. Marcelo ou o Gustavão? Não, Marcelo. Marcelo. Então vamos no último nome. Esse eu deixei aqui porque eu sei que vai tocar lá no coração. Marcelo Negrão ou Montanaro? Esse teve um papel ainda mais importante, porque quando eu cheguei no Banespa, ele era
um grande ídolo, assim, né? Que me acolheu e tal. Eu vou ficar com o Celo, vou jogar junto com o Celo. É mesmo? O Celo é espetacular. Então, olha só, se tivesse uma dupla hoje, ia ser Giovanni, mas, cara, essa dupla, bicho, ia ganhar tudo, Ser cara. fácil. Ia ganhar tudo. Caralho, isso aí. Ô, Giovanni, cara, que papo legal. Na verdade, assim, a gente tem mais, pelo que eu contei aqui, mais 22 perguntas para te fazer. Sei que você tá fazendo uma gestão muito séria, muito correta aqui do Joinville, do time de vôlei do Joinville. Sei dos desafios que você tem. Então, vou pedir só para você ali dar uma palavra final, falar suas redes sociais ali, que é bom sempre falar também, né? Mas obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado a todos aí. Obrigado a vocês que estão organizando, obrigado a Manchester por estar proporcionando isso pra gente, porque eu acho que é sempre uma oportunidade da gente estar falando alguma coisa que pode impactar alguém, né? E fazer com que as pessoas lutem pelos seus sonhos, né? Realizem o que quer realizar. Então, um grande abraço para todo mundo aí que também nos assistiu aqui. Segue a gente lá, Giovanni Gavi, no Instagram. Então, tamo juntos nessa daí. Muito obrigado. Boa, e você que assistiu, obrigado por ter assistido, seja no YouTube, Spotify, não sei onde que você viu. Siga nossas redes sociais, quero fazer nosso jabá aqui agora, então Manchester Investimentos lá no Instagram, no YouTube, onde você pode estar vendo isso aqui agora, ou no LinkedIn, segue a gente lá. Arthur, meu atleta de Hoje em dia, kitesurf, piloto de rally, né? É isso aí, obrigado, viu? Por ter vindo lá de Florianópolis para fazer o papo com a gente, valeu mesmo. Obrigado, agradeço o convite aí, a Manchester proporcionar a gente com esse encontro aí com o Giovanni. Muito legal. Boa, Arthur. Muito obrigado. Boa, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.